Terceira aula, parte 3, o mal de Alzheimer. A doença mal de Alzheimer ficou conhecida através do médico Alois Alzheimer, que em 1901 deu início à sua imensurável contribuição com importância à pesquisa na área da medicina. Cerca de 50 a 70% de todas as pessoas com demência têm a doença de Alzheimer. O que acontece com o cérebro? A doença degenerativa que destrói células do cérebro de forma lenta e progressiva. Doença crônica degenerativa é causada e causa a deteriorização geral da saúde. Aqui eu tenho uma imagem, do efeito do cérebro. Aqui, esse lado é um cérebro normal e aqui as falhas que um cérebro com mal de Alzheimer pode apresentar. Reparem aqui, nas partes que ele parou de ter atividade cerebral e ele vem a necrosar, causando uma deteriorização e também a diminuição desse cérebro. Reparem, nele no contorno inteiro. Olha o tamanho das fissuras que passam a ser. Caracterizado por uma desordem neurodegenerativa crônica e progressiva, em que entre o neurônio é formado um envelopamento que dificulta a condução dos estímulos, ou seja, são as sinapses, são aqueles impulsos elétricos ocasionados pelo cérebro. Vão acontecendo cada dia com maior dificuldade, ou seja, o cérebro para por algum momento de mandar as informações em grande quantidade, como ele sempre foi acostumado. Ele vai passando a fazer o processo de sinapse lentamente. Trata-se de uma doença marcada pela perda seletiva e simétrica dos neurônios motores, sensoriais e do sistema cognitivo, com início mais frequente após os 65 anos. Acarreta pela perda das habilidades de pensar, raciocinar e memorizar as áreas da linguagem. E produz alterações no comportamento, logicamente, do idoso, porque o que ele fazia com grande facilidade, ele passa a ter dificuldade, porque ele não lembra. Então, quando se refere ao mal de Alzheimer, essa imagem refere bem, é borracha, representando como ele vai apagando através de alguns fragmentos. Então, fica algumas partes, mas ela não consegue fazer a sinapse e manter os interligamentos. A importância da equipe de enfermagem reconhecer que a doença não muda a personalidade da pessoa idosa, pelo contrário, traz à tona suas principais características. Exemplo, quem já é agressivo continua sendo agressivo, quem fala palavrão só vai exacerbar ainda mais. Quem é tristonho vai ficar tristonho. Então não muda a personalidade, ela só ressalva quem ela é. Toda a família adoece pela mudança do comportamento do idoso, tanto pelo desconhecido quanto pelo preconceito. Muitas pessoas não sabem em si o cuidado que nós temos que ter com o paciente idoso com o mal de Alzheimer, porque é desconhecido os fatores que ele apresenta. Ainda tudo está sendo estudado. Tem medicamentos no momento que é para ajudar a tentar retardar, mas ninguém sabe ainda como ele começa, em que momento da vida ele começa e em que momento ele termina, tá? Mas ele sempre vai ser em regressão. A pessoa idosa ela vai sempre regredir, ela vai voltando, chegando a um ponto que muitas vezes o idoso ele não vai conseguir perceber que ele está passando por essa mudança e às vezes eu já cheguei a ver casos de paciente com mal de Alzheimer que ele deambulava e aí foi perdendo a movimentação, foi esquecendo até o momento de esquecer de andar. Então, devido à patologia, ele esquece os movimentos, assim como o controle dos esfíncteres também. Aqui os sintomas, tá? Mais comum, temos a dificuldade da comunicação, alteração de raciocínio, alterações da visão, falhas da memória, alterações do humor e a confusão e desorientação. Métodos de prevenção. Prevenção, gente,
é manter, eu coloquei entre aspas para ficar bem nítido. Não é que eu vou retardar o Alzheimer, mas eu posso prevenir para ajudar a ter um pouco mais de flexibilidade mediante esse paciente já esteja desenvolvendo. Tá? E atividade física, jogos de raciocínio lógico e uma boa alimentação.